Essa história, que meu tio e meu pai contam em praticamente todas as reuniões de família, ainda nos arrepia até hoje. Foi nos anos 80. Meu pai e o tio João sempre foram pescadores fanáticos, e eles costumavam sair para pescar em alto mar algumas vezes por ano, usando o barco do meu tio. Ele tinha uma lancha de 2 cabines, fabricada nos anos 70, e o barco era enorme. Já vi fotos, e aquilo parecia uma verdadeira casa flutuante. Meu tio morava em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde mantinha o barco ancorado. De vez em quando, meu pai ia passar um fim de semana lá para sair em uma pescaria noturna com ele. Eu nunca fui muito fã de pesca. Meu pai tentou me levar algumas vezes, mas aquilo não era para mim. Também não vou fingir que entendo muito do assunto, mas sei que, quanto mais distante da costa você vai, maiores e mais abundantes são os peixes que aparecem. Eles sempre iam atrás de robá-los, dourados e garoupas. Costumavam ir cerca de 30 quilômetros para dentro do mar e pegavam o que conseguiam. Eles eram tão obcecados pela pesca que, até hoje, as paredes da casa do meu tio estão cobertas de fotos dele e do meu pai segurando peixes enormes. Uma vez, no entanto, aconteceu algo muito estranho. Era uma noite de verão, muito nublada e sem lua. Eles estavam na cabine do barco, tomando uma cerveja e jogando cartas depois do jantar, quando algo deu errado e as luzes do barco se apagaram. Meu tio João foi verificar o painel de circuitos, mas, no escuro, com uma lanterna velha, era difícil resolver o problema. Depois de verificar, ele descobriu que 2 fusíveis tinham queimado, deixando praticamente todas as luzes apagadas, inclusive as de navegação. Não havia muito o que fazer, então eles decidiram encerrar a noite e esperar o amanhecer para voltar à costa. Cerca de 1 hora depois, começaram a ouvir um som estranho, como um zumbido, vindo de cerca de 20 metros na frente, no horizonte. Saíram para o convés do barco. Meu pai sempre diz que estava tão escuro que era impossível saber se os olhos estavam abertos ou fechados. O som vinha da direção da popa do barco. Os 2 se aproximaram da traseira e perceberam que o som não parecia ser de um peixe ou algo assim. Eles disseram que parecia o gemido de uma pessoa, mas, mesmo com a lanterna, não conseguiam ver mais que uns 5 metros à frente. Começou a chover, então voltaram para dentro da cabine. Seria muito perigoso tentar navegar naquela escuridão total, com a chuva, então decidiram dormir. Na manhã seguinte, logo ao nascer do sol, meu tio acordou meu pai e o chamou para fora. Através da neblina densa, viram outro barco flutuando ali perto. Meu tio João ligou o motor do barco e se aproximou da outra embarcação, usando um apito que tinha a bordo para tentar chamar a atenção de qualquer pessoa que pudesse estar lá dentro. O barco parecia abandonado. Amarraram uma corda entre os 2 barcos e meu tio pulou para o outro lado. A porta da cabine estava destrancada. Quando ele entrou, foi recebido por um cheiro horrível de morte. Lá dentro, pendurado por uma corda, estava um homem enforcado. Ele saiu correndo de volta para o barco deles e começou a vomitar na água. Meu pai diz que nem quis descer para ver o corpo depois que o irmão lhe contou o que havia visto. Então, marcaram a localização e entraram em contato com a Marinha pelo rádio. A Marinha chegou em menos de 1 hora. Só depois que eles foram embora é que meu pai e meu tio voltaram para a costa. Até hoje, eles não sabem explicar o que era aquele som que ouviram na noite anterior. Essa história ainda assombra muito meu tio, porque ele foi quem realmente viu o corpo. Definitivamente, é a história de pescaria mais assustadora que já ouvi na vida. Perto da minha casa, no interior do Brasil, há um lago escondido, a poucos minutos de caminhada. Desde que me mudei para cá, sempre vou pescar nesse lugar. O lago fica afastado de estradas e casas, oferecendo total privacidade. Eu sempre fui o único a pescar por lá. Para facilitar, deixava meu caiaque em um cantinho na margem, em vez de carregá-lo de volta para casa todas as vezes. O caiaque ficava sempre encostado em uma grande árvore, e eu o cobria para evitar que animais fizessem ninho dentro dele.
O peso do caiaque era suficiente para que ele não fosse derrubado por uma rajada de vento ou qualquer outro imprevisto. Numa tarde quente de verão, já estava no lago há cerca de 1 hora. Peguei algumas tilápias e coloquei-as no isopor que trouxe comigo. O sol estava se pondo e a luz começava a desaparecer por trás das árvores. Eu estava me preparando para encerrar a pescaria, quando escutei um barulho na margem oposta. Olhei e vi alguém despejando o conteúdo de um barril no lago. Parecia que estavam jogando lixo ou algo tóxico na água. Não pude me conter e gritei: "Ei, o que você está fazendo?" A pessoa me olhou e, sem responder, correu para a mata, ainda despejando o líquido no lago. Mesmo com a pouca luz, pude ver que o líquido parecia ser escuro, possivelmente vermelho. Fiquei com uma sensação estranha. Uma inquietação tomou conta de mim e decidi que era hora de ir embora. Eu amo a natureza e ver alguém poluindo aquele lugar me deixou revoltado. Apesar disso, o desconforto era maior e resolvi voltar para casa. Já tinha decidido que iria relatar o ocorrido às autoridades ambientais assim que chegasse. Puxei meu caiaque até a margem e comecei a guardar meus equipamentos. Enquanto colocava a capa no caiaque, ouvi o som de algo se quebrando, como um galho sendo pisado, vindo de não muito longe. Olhei ao redor, tentando identificar o que ou quem poderia estar ali, mas decidi não falar nada. Terminei de cobrir o caiaque o mais rápido possível, sem sequer deixá-lo encostado na árvore, como de costume. Joguei o equipamento no ombro e, com o isopor na outra mão, comecei a andar rapidamente em direção à trilha que levava à estrada, sempre olhando para trás, sentindo como se alguém estivesse me observando. Em questão de minutos, estava de volta à minha casa. Tranquei a porta assim que entrei, algo que raramente faço. Estava realmente assustado. Lavei as tilápias e as guardei na geladeira para prepará-las no dia seguinte. Naquela noite, resolvi apenas esquentar umas sobras no micro-ondas. Enquanto esperava, ouvi uma batida na porta. O medo voltou imediatamente, e a certeza de que alguém me seguirá até em casa se consolidou. Quem bateria à porta tão tarde? Minhas luzes estavam acesas e meu carro estacionado na garagem. Quem quer que fosse, sabia que eu estava ali. As cortinas estavam todas fechadas, então ninguém poderia me ver lá de fora. A batida na porta se repetiu, e o micro-ondas apitou, avisando que a comida estava pronta. Tenho certeza de que quem estava do lado de fora ouviu. Um momento depois, ouvi uma batida na janela e a voz de um homem disse: "Ei, eu acho que você me viu no lago mais cedo." Queria me explicar. Não havia a menor chance de eu abrir a porta. O fato de ele ter me seguido até em casa era um grande sinal de perigo. Ele continuou batendo e gritando oi. Quando começou a se tornar mais insistente, decidi responder. Gritei: "Vá embora ou vou chamar a polícia." Já tinha planejado ligar de qualquer maneira, mas queria que ele soubesse que eu estava falando sério. O homem então disse, com uma voz mais calma: "Senhor, só queria que você me ouvisse. Se puder abrir a porta, vou explicar tudo." Repeti minha ameaça, e dessa vez ele parou de falar. Fechei todas as janelas e tranquei tudo. Liguei o ar-condicionado para evitar que o som da casa vazasse. Fiz um relatório para o número de emergência, relatando tanto o incidente no lago quanto o homem que me seguiu até em casa. Também fiz uma denúncia online para o órgão ambiental. Ter feito essas duas coisas me deu uma sensação de alívio, mas continuei tenso. No meio da madrugada, por volta das 2 da manhã, fui acordado por um barulho de vidro quebrando no andar de baixo. Levantei imediatamente e peguei minha arma. Ouvi passos leves subindo as escadas de madeira. Apontei a arma para a porta do quarto, enquanto me escondia atrás do armário. Os passos eram lentos e silenciosos, se aproximando cada vez mais da minha porta. Senti a maçaneta sendo girada devagar e a porta se abriu. Vi apenas a silhueta do homem entrando no quarto. Acendi a luz ao meu lado e apontei a arma, gritando: "Deita no chão, agora!" Ele levantou as mãos, tentando me acalmar.
Vi que segurava uma pequena faca. Mandei ele soltar, mas ele disse calmamente: "Estou indo embora", e saiu correndo escada abaixo. Gritei para ele parar, mas ele preferiu arriscar que eu não atirasse. Ouvi a porta da frente se abrir e corri para trancá-la de novo. A janela da sala estava quebrada, com vidro espalhado por toda parte. Fiquei de vigia até a polícia chegar. Expliquei que já havia feito um relatório anterior, junto com 2 policiais. Voltei ao lago para mostrar onde o barril havia sido despejado. Procuramos por uns 20 minutos, mas não encontramos nada. O homem provavelmente voltou para apagar qualquer evidência. Descreve o homem para a polícia: baixo, moreno, com barba e usando óculos e uma camisa preta. Após a saída dos policiais, passei a noite inteira no sofá, com a arma ao meu lado, assistindo TV. Não havia a menor chance de eu dormir com a janela quebrada e aquele homem solto por aí. De manhã, meus irmãos vieram me ajudar a consertar a janela. Um deles ficou comigo por alguns dias até as coisas se acalmarem. Minha teoria é que o barril continha algo comprometedor, talvez restos humanos. Por isso ele me seguiu até em casa e depois tentou entrar para me fazer mal. Aprendi a confiar no meu instinto e, se algo parece errado, provavelmente está. Desde pequeno, os homens da minha família sempre me levavam para pescar nas férias ou nos finais de semana. Isso acabou virando uma tradição nossa. Como eu era o mais novo, todos me viam como o próximo a se tornar expert na pesca, assim como eles se achavam. Os que mais levavam isso a sério eram meu pai e o irmão dele, o tio Mateus. Nossas casas pareciam aquelas que você vê nos programas de pescadores, repletas de varas, anzóis e troféus de peixes. Não vou entrar em detalhes, mas se você entrasse na nossa casa, logo perceberia que passamos mais tempo no rio do que em terra firme. Mas essa história não é minha, é do meu pai. Ele sempre foi corajoso e difícil de assustar, mas quando conta essa história, sua expressão muda e a gente percebe que o que ele viveu realmente o abalou. Ele não gosta muito de falar sobre isso, mas em algumas reuniões de família, acabam pedindo para ele contar e eventualmente ele acaba cedendo. O nome do meu pai é João e nessa história, ele estava pescando com meu tio Mateus e mais 3 amigos, o Ricardo, o Jefferson e o Maurício. Eles saíram de madrugada, antes do sol nascer, rumo a um ponto de pesca bem isolado, que ficava a algumas horas de barco do porto mais próximo. A região era uma área remota, cercada por mata fechada, e poucos pescadores se aventuravam por ali. O local era famoso entre eles pela fartura de peixes, como tucunarés e traíras. O dia começou tranquilo. O barco cortava a névoa que se levantava da água enquanto todos conversavam, contando histórias e rindo, aquele típico clima de pescaria. Ancoraram o barco numa enseada conhecida deles, cercada por uma densa vegetação. O Maurício foi o primeiro a abrir uma cerveja, mesmo sendo muito cedo. Meu pai sempre brincava que o Maurício era o maluco do grupo, aquele que exagerava na bebida. Eles passaram horas pescando, com o som das varas cortando a água, as latinhas de cerveja sendo amassadas e algumas risadas ocasionais. Conforme a tarde avançava, cada peixe que pegavam era motivo de comemoração. Já no fim da tarde, o céu começou a escurecer e uma névoa pesada veio do rio. Meu pai descreveu como se o barco estivesse sendo engolido pela neblina. O Ricardo, o mais experiente entre eles, repetia que nunca tinha visto uma névoa tão espessa. O Jefferson, que já estava quase tão bêbado quanto Maurício, parecia não se preocupar com a situação. Quando ficou claro que a névoa não ia dissipar, meu pai e o Ricardo concordaram que era melhor tentar tirar o barco dali e ir para águas mais abertas, onde a névoa talvez fosse mais leve. O tio Mateus, que estava no comando, tentou conduzir o barco, mas mal conseguiu enxergar a margem e quase colidiu com o barranco. Com medo de estragar o barco, decidiram que seria melhor passar a noite ali. Meu pai insistiu que eles precisavam avisar suas famílias, mas, claro, estavam em uma área sem sinal de celular.
Como o trabalho não podia esperar, meu pai sugeriu ir até a margem, subir uma colina e tentar achar sinal de celular. O Ricardo e o Jefferson se ofereceram para ir com ele, enquanto Mateus ficou para cuidar do barco e do já bem embriagado Maurício. Assim, os três desceram do barco e pisaram na margem, com meu pai levando alguns sinalizadores de emergência, caso se perdessem na mata. Atravessaram a mata escura, iluminados apenas pelas lanternas dos celulares. Meu pai e seus amigos estavam acostumados com trilhas e acampamentos, então a floresta em si não os assustava tanto. Começaram a subir uma elevação, na esperança de que, de um ponto mais alto, conseguissem encontrar sinal. Mas o que mais assustava era o silêncio pesado e a névoa que parecia ainda mais densa entre as árvores. A cada passo, a escuridão parecia mais opressiva. No meio do caminho, começaram a ouvir um som estranho, uma espécie de estalo repetido, como um clique. Inicialmente, vinha de frente, mas logo parecia cercá-los. Não era um som típico de floresta. Era rítmico, mas irregular, como se alguém estivesse se comunicando com códigos. Logo perceberam que o som era algo criado por humanos. O Ricardo, sempre o mais cauteloso, sussurrou para que apagassem as lanternas, e os três ficaram no escuro, imersos na névoa. O som dos estalos cessou de repente, dando lugar a um silêncio absoluto. Foi então que um grito gutural ecoou pela mata, um som tão primal que arrepiou os três e os fez congelar no lugar. Antes que pudessem pensar em qualquer reação, ouviram passos rápidos se aproximando deles. Sem pensar, meu pai disparou um sinalizador no meio da névoa. Por um breve segundo, a luz vermelha iluminou a mata, revelando o que mais tarde descreveram como um grupo de pessoas vestidas de forma rudimentar, com lanças e outros objetos estranhos. O susto foi tão grande que saíram correndo de volta para o barco, atropelando galhos e raízes no caminho. Quando finalmente chegaram à margem, gritaram para Mateus ligar o motor. A urgência na voz deles não deixou espaço para dúvidas. O barco arrancou, e quando olhavam para trás, puderam ver, por um último instante de luz do sinalizador, aquele grupo de figuras paradas à beira do rio, apenas observando. O barco finalmente se afastou, e a névoa engoliu a visão daquelas pessoas. Eles passaram o resto da noite acordados, revezando para ficar de vigia, e saíram dali assim que a névoa desapareceu na manhã seguinte.